Amém? Aqui o caso da mulher cananeia, Ciro-fenícia, grega, né? Alguns textos dizem que é grega, uma estrangeira. É um dos maiores exemplos de humildade da Bíblia Sagrada, foi dessa mulher. Tá? Foi extremamente provada pelo Senhor e mostrou uma humildade e fé incomum. Aliás, os grandes exemplos de qualidades na Bíblia eram de estrangeiros. A fé que maravilhou o Senhor Jesus, né, diz lá em Mateus 8, foi a fé de um estrangeiro, um centurião, um romano. Né? Ou a solidariedade maior exemplificada na Bíblia foi de um samaritano, até chamado de o bom samaritano. Passou lá um crente, pastor, e não socorreu a pessoa que foi assaltada. Passou lá um cantor, um levita, não socorreu. Aí passou um estrangeiro e socorreu. Ô irmão, nós temos que socorrer o próximo, auxiliar. Nós estamos aqui para servir a Deus, servindo ao nosso próximo. Amém, irmãos? E um exemplo de, vamos assim, de compartilhamento foi do Simão Cirineu, que também era um líbio, estrangeiro da cidade de Cirene, que ajudou o Senhor a carregar a cruz num determinado trecho. E um leproso que foi curado, um exemplo de gratidão, porque Deus registra a ingratidão. O exemplo de gratidão foi de um leproso que era samaritano. Né? 10 foram curados e os outros 9, curaram e falaram: arrivederci, tchau, tchau, bye, bye. O único que voltou para agradecer, para testemunhar e para glorificar a Deus foi um samaritano. Então vocês vejam que não é à toa que o Espírito Santo de Deus registrou nas Escrituras Sagradas os grandes exemplos sendo de estrangeiros, para dizer, não adianta ser crente, né? Tem que tomar atitude de cristão. Atitude de cristão tomaram esses estrangeiros e nem eram crentes. Entendam, irmãos, não é a placa que vai te salvar, não é a igreja, né? O que vai te salvar são as suas atitudes de fé. Ou seja, a sua fé evidenciada através das suas atitudes. Porque não adianta nada você falar que tem fé, aí vem uma luta qualquer, você se desespera. Então você está provando que você não tem fé alguma. Quando vê a luta, você fala: não, o meu Deus é poderoso, Ele vai mudar essa situação. É isso que Deus quer ouvir. Amém? E aqui, no caso da mulher, que foi o exemplo de humildade, versículo 24, e ele respondendo, olha o que o Senhor Jesus disse para ela em primeiro lugar. E ele respondendo, o Senhor Jesus: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? São judeus que estão afastados de Deus, judeus que estão afastados do Torá, que estavam afastados do Torá, dos ensinamentos da palavra de Deus até então. Então o Senhor Jesus, ele está descrevendo aqui a sua prioridade. Eu vim para aqueles que estão afastados da casa de Israel, da casa de Deus, tá? Porque em primeiro lugar o Senhor Jesus, ele veio e ele era reconhecido pelos judeus, porque os judeus esperavam o Messias, né? Alguns acreditavam que Jesus era o Messias e outros não. Então o Senhor Jesus, com seus sinais, maravilhas e com seus ensinamentos, mostrou que Ele era o enviado, o Messias, aquele que veio nos salvar. Porque os judeus, eles tinham um conceito errado. Eles achavam que o Salvador, o Libertador, seria um guerreiro com espada, que ia montar um grande exército, ia botar os romanos para correr. Não, irmãos. O Senhor Jesus, Ele veio fazer uma obra espiritual. Tudo que Ele falava tinha um entendimento natural para aqueles que eram naturais, uns historinhas bonitas, vamos dizer assim. Mas para aquele que é espiritual, sempre tem as revelações espirituais, que são grandes chaves, ensinamentos e bênçãos para as nossas vidas. E é isso que a gente tem que ter em mente, irmãos. Mas, enquanto ele veio buscar os afastados da casa de Israel, ele abençoava a todos, ele não fazia acepção de pessoas. Todas as pessoas que eram levadas até Jesus, ele curava, irmão. Todas que eram levadas, que
que o buscavam, ele curava todas. Ele não perguntava, não, você tem muito pecado, tal. Teve um caso que ele falou, perdoado, em primeiro lugar, perdoados estão os seus pecados, mas depois ele curou. Teve um caso que ele perguntou, há quanto tempo acontece isso com o menino? Né? Mas ele curava a todos, ele não fazia acepção de pessoas. Então, o Senhor Jesus, até hoje, ele cura. E ele cura aquele clamor sincero. Se você interceder por uma pessoa que está na macumbaria, ele vai abençoar através da sua intercessão e através da sua fé. Vai libertar essa pessoa da macumbaria e vai trazer para a luz. Então entenda, o Senhor não faz acepção de pessoas, Ele ama todos, porque todos somos criaturas ou filhos de Deus. Entendam, irmãos, há uma coisa interessante aqui, veja no versículo 26. Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não é bom pegar o pão no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Então aqui ele revela que existem os filhos e existem os cachorrinhos. Uma maneira de chamar aqueles que não eram judeu. E o Senhor Jesus usou esse termo para provar a humildade daquela mulher. Porque se fosse uma pessoa prepotente, uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, vai falar, ei, só porque minha filha está endemoniada, você está me chamando de cachorrinho, quem é o senhor para me chamar de cachorrinho? Eu não sou cachorrinho não, eu podia até cantar, eu não sou cachorro não. Não, mas o que a mulher falou? Os cachorrinhos também comem da mesa dos filhos. Que resposta humilde. Tem muitas vezes que uma pessoa é exortada por uma autoridade qualquer, por um pastor, por qualquer coisa, a pessoa se insurge, fica nervosa, né? Sobe nos tamancos, como o pessoal diz. Mas aquele que está convertido, ele fala, obrigado pela correção, né? Obrigado pela exortação, porque isso vai me abençoar. Entende, irmãos? Quem anda em espírito, ele não corrige para ferir ninguém. Ele corrige para abençoar, irmãos. Quantas correções nós precisamos, irmãos? Quantos defeitos e falhas nós temos? E Deus tem procurado nos corrigir através da palavra. É esse entendimento que a gente tem que ter, pessoal. Né? E não ficar se insurgindo porque foi chamado de cachorrinho. Porque, irmãos, havia uma divisão. Judeus, que eram considerados filhos de Deus, e estrangeiros, que eram chamados aí comumente de cachorrinhos, né? Mas todos são criaturas de Deus. Não há só um ser humano que não foi criado por Deus. Todos são criaturas, mas nem todos são filhos. Sabe por quê? Olha o que diz aqui João, capítulo 1, versículo 12. Então sabe que existem as criaturas de Deus e os filhos de Deus, irmãos. Quem é filho de Deus? É peixinho do homem. Não tem nada de peixinho não, irmão. Porque tomaram uma decisão, vejam aqui. Evangelho de João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem crê em Jesus Cristo é filho de Deus. Quem não crê é criatura de Deus. Entende, irmão? Deu-lhes o poder de serem feitos. Então, recebemos um poder. Os filhos de Deus recebemos um poder. E o poder do nosso clamor, da nossa oração, né? Em nome de Jesus, clamando ao Pai. Então, entenda, irmãos. Tem pessoas falando, todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é criatura de Deus. Filho de Deus é quem aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você não reconhece o seu pai, irmão, você não é filho, irmão. Mas você fala, não, ele é meu pai. Ele é meu pai, então você se torna filho. Então tem pessoas que não conhecem a Jesus, né? Então são criaturas de Deus e não filhos de Deus, é o que diz a palavra. Ah, pastor, você está exagerando. É o que diz a palavra, irmão. Tem entendimento você ou não? Creia você ou não? Então, segue aqui. Versículo 26, né? Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, né? São palavras do Senhor Jesus. Nós estamos pregando as palavras do Senhor Jesus, né? Então, o Senhor estava provando aquela mulher para liberar a bênção dela. Muitas vezes, irmão, por que muitas vezes você ora a Deus e o milagre não acontece imediatamente?
Você orou, Deus ouviu, Ele aperta o botão, manda a sua bênção. Não devia ser assim? Né? Você preencheu lá o documento, né? Foi deferido, você devia receber. Né? A espera, irmãos, ela faz parte do processo de Deus. Enquanto você espera, irmãos, Deus está te provando, testando a sua paciência, testando a sua fé, testando a sua perseverança, né? Porque a pessoa que não crê, ela não espera, irmão, ela se afasta. Mas aquele que crê no Senhor, ele persevera até receber. E outra coisa que acontece, enquanto você está esperando a sua bênção, Deus está te dando uma bênção maior que você não está nem percebendo, sabe qual que é? A sua conversão. Deus está enquanto você espera, ouvindo a palavra, vem na igreja, faz a campanha, Deus está trabalhando em você, está te convertendo, irmão. Você nem se deu conta que Deus está te convertendo. Você está mudando os valores, os conceitos, aos pouquinhos, vai mudando, vai mudando, vai mudando, até chegar lá ao ponto que o Senhor quer. Versículo 28 diz: então respondeu Jesus, mais palavras do Senhor Jesus, e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então vocês vejam, glória a Deus. A mulher estava clamando porque a filha estava endemoniada, né? Estava até assistindo o Big Brother, ela tão endemoniada que ela estava. E aqui o Senhor Jesus curou a filha da mulher à distância, nem foi lá, irmãos. Nem falar, não, eu vou lá, vou orar pela sua. Não, falou, não. Pode ir que a sua filha já está curada do jeito que você quer, porque grande é a sua fé. Entenda, irmãos, quando a nossa fé é grande e nós clamamos ao Senhor, Ele já nos respondeu e já nos deu a bênção, é só tomar posse. Agora, quando a nossa fé é pequena, nós precisamos arrumar mais fé. Ouvindo a palavra, porque a fé vem para ouvir a palavra, ou pedir emprestado a fé. Como é que se pede emprestado a fé? Ô Davi, eu sei que você tem muita fé, ora por mim aí. Você está usando a fé do Davi emprestado, né? Então, a intercessão é um empréstimo que você está fazendo. Você vejam que a menina foi curada e ela não pediu. Ela estava endemoniada em casa. Quem foi pedir? Foi a mãe. Qual é a mãe que teria coragem de largar uma filha endemoniada em casa e buscar o Senhor? Não, minha filha está endemoniada, está quebrando tudo, eu vou lá para a igreja buscar Deus. A maioria vai falar, não, pastor, eu não fui porque minha filha estava endemoniada, eu estava cuidando da minha filhinha. Deixa Deus cuidar, irmão. Né? Busque por ela, clame por ela, ore por ela e deixa Deus curar. Né? Deus cuida da nossa família. Né? Nós e a nossa casa sempre serviremos ao Senhor e o Senhor nos servirá, porque Ele diz, eu honro aqueles que me honram. E no versículo 28 diz aqui, o Senhor elogiou aquela mulher, grande é a tua fé. Como é bom receber um elogio do Senhor, irmãos. Né? O Senhor se maravilhou com o centurião e também com essa mulher. Então, porque ela assumiu, em primeiro lugar, aquele teste de humildade do Senhor Jesus, sem retrucar. Né? E quando a fé é grande, é feito como nós pedimos. Aqui, irmãos, seja isso feito para contigo como tu desejas. Quando que vai ser feito como nós desejamos? Quando nós mostrarmos uma grande fé. E qual uma evidência característica de uma grande fé? A pessoa que tem grande fé, irmãos, ele pede pelo poder de Deus e pelo cumprimento das promessas de Deus e pela vontade de Deus. Porque tem muitas pessoas que ficam pedindo supérfluos para Deus. Oh Deus, arruma um namorado para mim, Senhor. Você tem grande fé, irmão? Quem tem grande fé, fala, Senhor, eu creio que o Senhor vai preparar o melhor para mim. Se o Senhor fizer, glória a Deus. Se o Senhor não fizer, glorificado seja o nome do Senhor. Porque muitas vezes, Senhor, a gente está pedindo um parceiro e vem uma encrenca para a gente, né? A gente fica carregando nas costas depois aí a nossa cruz. Né? Então nós temos que saber que pedir.
Porque quando você pede o que é certo, de acordo com o direito seu, estabelecido na palavra de Deus, você está demonstrando grande fé. Então, às vezes, você vê o pedido de algumas pessoas, você fala, poxa vida, essa pessoa não tem fé nenhuma, tolinha, não tem entendimento nenhum, né? Então, Senhor, faça cair fogo do céu na cabeça do meu chefe, que vive me perseguindo. Ei, irmão, que pedido tolo é esse, irmão? Né? Que fé é essa, irmão? Né? De que espírito sois, como o Senhor Jesus perguntou para os seus discípulos que pediram isso. Então entenda, irmãos, no seu pedido também evidencia a sua fé. Na sua perseverança, evidencia a sua fé. No seu estado de espírito, de descanso, tranquilo, sem estar apavorado, correndo para lá e para cá, evidencia a sua fé. Quando vem uma luta, irmão, ninguém tira a cadeira em mim, mas quando vem uma luta, a pessoa fica apavorada, ela não tem fé alguma, irmão. Ela não crê em Deus. Ela crê na circunstância negativa. Ela não crê em Deus. Mas quando vem uma grande luta, a pessoa fala, não, eu tenho um Deus poderoso. Meu Redentor vive. Meu Deus vai me livrar. Ele é invisível, mas Ele é mais real do que tudo aquilo que é visível. E Ele vai agir na minha vida. Aí, irmãos, você está demonstrando fé. Então, o seu comportamento, as suas atitudes, a sua oração evidencia quanto você crê em Deus e na palavra do Senhor, né? Quanto você amadureceu no conhecimento de Deus, né? Mateus 15, 32. E Jesus, aqui já é a segunda multiplicação dos pães e peixes, né? Teve a primeira e teve a segunda, né? Segunda temporada de multiplicação de peixes. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tem que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Então entendo aqui, o Senhor Jesus, Ele sabe da situação de todos aqueles que estavam buscando a Ele. Quando você busca o Senhor, Ele já sabe toda a sua situação. Por que eu tenho que falar então, se Deus já sabe, pastor? Porque você tem que confessar, você tem que verbalizar, você tem que pedir, você tem que clamar, né? Porque isso também é evidência de fé. Entendam, tudo está ligado à fé. Como nós explicamos, a fé é uma moeda. A moeda do reino dos céus, infinitamente mais poderosa do que o euro, do que o dólar, do que a libra. Entendam, a fé é uma moeda preciosíssima. Você precisa adquirir fé. E como é que você adquire? Ouvindo a palavra do Senhor. E com a fé, você compra todas as bênçãos que Deus tem disponível. Com a fé, você fala para o monte, sai daqui, vai para lá, e ele sai. Com a fé, você clama a Deus, e Deus, Ele ama os necessitados, mas Ele não envia bênção só porque a pessoa é necessitada, irmão. Porque existe uma regra na palavra de Deus, e Deus não passa por sobre essa regra, irmãos. A regra é, se você crê, tudo é possível a você. Se você pedir crendo, se você pedir com fé, você vai receber. Então tem uma regra, você não pode chegar lá e falar assim, me dá uma bênção, depois eu pago. Não. Deus quer primeiro ver a moeda, que é a fé, e depois libera a bênção. É o que está escrito na palavra. E Deus, Ele vela sobre a sua palavra. Ele não passa por sobre a sua palavra. Tem uma pessoa sofrendo ali, desesperada, enferma, perturbada, mas ela não tem fé alguma. Então ela tem que dar um jeito, ela tem que arrumar fé, tem que pedir emprestado, porque sem fé não dá. Irmãos, se Deus abençoasse as pessoas pela necessidade, não havia mais necessitados no mundo. Entendam? Quando o necessitado busca o Senhor e mostra fé, ele deixa de ser necessitado. Mas enquanto ele fica lá choramingando, não mostra fé nenhuma, como alguns que passam aqui na porta e ficam pedindo dinheiro,
Né? Esse dia passou um aí e falou, você tem um dinheiro para me arrumar? Cheirando cachaça e droga, né? Pediu dinheiro. Eu peguei e falei, aqui não tem dinheiro, irmãos. Né? Às vezes eles confundem igreja com o Bradesco. Né? Então, aqui não tem dinheiro, irmãos. Aqui tem oração. Você quer uma oração? Não, oração não vai resolver meu problema. Olha o entendimento da pessoa, irmão. Estava precisando de oração para se libertar. Precisando de oração para mudar a vida. É que nem aquele coxo na porta do templo, lá em Atos capítulo 3. Ele era coxo desde a nascença. Entrou na presença de 2 homens de Deus e pediu dinheiro, em vez de pedir cura. Então entenda, irmãos, o necessitado, ele tem que evidenciar uma fé. Se ele não tiver, pede emprestado. Ou pastor, eu não tenho fé. Me empresta um pouco da sua fé, intercede por mim aí. Aí ele recebe, irmãos. Então é isso que Deus quer, irmãos. E ele tem compaixão da multidão. Ele age para suprir a multidão. Mas a multidão tem que fazer alguma coisa. E essa multidão estava fazendo. É por isso que o Senhor foi tocado totalmente por essa. Porque essa multidão estava buscando ao Senhor. O Senhor diz aqui, já está comigo há 3 dias. Você já passou 3 dias com o Senhor Jesus, irmão? Ele vai ter compaixão de ti, vai dar direção para que haja multiplicação na sua vida. Amém, igreja? Então, é necessário ter fé, buscar o Senhor. Porque aquele que está buscando a Deus, ele está evidenciando um mínimo de fé. Tudo está ligado à fé, irmão. Se você crer, vai receber. Se você duvidar, não vai receber. Se você duvidar, você vai receber, sabe o quê? Tratamento de Deus. Deus vai te tratar até você crer. Amém, igreja?